aproveitar, se a gente não aproveitar o período que nos afigura, a gente vai deixar passar e não vamos ter toda essa possibilidade que a gente tem agora. Sabe aquelas liquidações do Serasa? Eles falam assim: você está devendo 1.000, pode vir aqui que a gente faz você pagar só 100 e resolve. A gente não vai lá correndo resolver? Eu, por exemplo, vou correndo lá, né? Ainda mais se for só, você deve 100.000 e vai lá e fala que resolve por 1.000, né? Que é o meu caso, aí eu vou lá correndo, quero resolver. Mas se deixar passar a oportunidade, não é? Então os Espíritos fazem assim com a gente também. É oportunidade. Natal é essa oportunidade, porque Jesus está perto da Terra, está próximo da Terra. E aí o que que acontece? A gente se sente assim mais fácil, assim, com o coração mais, como é que eu posso dizer assim, mais amolecido, sabe? O coração assim mais mole. A gente pega o barbeador, pega o coração peludo assim, faz a barba do coração, assim, sabe? Tira os pelos do coração, fica com o coração mais brando, mais suave. É uma grande oportunidade que nós temos. Então, não percamos essa oportunidade. Afinal de contas, Natal basicamente é para isso, né? Quando eu fui convidado para vir aqui, eu estava impedido de falar do Natal. Eu acabei falando, tá vendo? Algumas coisas, né? Não é, Sr. Luiz? Não era para falar de Natal de jeito nenhum, porque parece que todo mundo já falou até hoje, a hoje tinha que ser diferente. Não pode falar, né, Sr. Luiz? Nada do Natal. Pode falar um pouquinho do Natal, não é? Mas eu vou falar um pouquinho do Natal mais no final, tá bom? Vamos atender ao pedido da casa, falar da fé e a caridade do Evangelho, segundo o Espiritismo, e aí a gente depois no final fala um pouquinho do Natal, que eu gosto muito de falar do Natal, porque a gente relembra as coisas da nossa casa, da nossa família, né? Sabe aquelas confusão de família, amigo secreto que não dá certo, sabe aquela coisa? Aquelas pessoas que pedem para levar na confraternização uma salada de folha, sabe? Um negócio assim. Aí o outro quer levar o sorvete, ninguém quer fazer nada, sabe? Uma coisa assim que acontece, normalmente acontece, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá bom? Depois que a gente conversar um pouquinho sobre a fé e a caridade. E aí, a fé e a caridade, não é? A gente pode entender que a fé é uma força transformadora e a caridade, o que que é para a gente? É um caminho seguro de desenvolvimento. Os Espíritos falam um tanto quanto em salvação, mas me permita fazer esse à parte. Hoje nós estamos confusos com essa história de salvação, porque as pessoas pensam que salvou, agora já estou salvo, aí a gente vai ser levado, morreu, pôs a mãozinha lá, de dois assim, fecha o olhinho, fica deitadinho lá, e vem alguém, pega a gente, né? Aí leva pro spa, leva a gente pro spa, tá salvo, né? Já tá salvo, leva pro spa. Aí leva no spa, põe ele na piscina para ele se refazer, e vai na piscina, traz um suquinho de limão que é bom para se refazer as energias. A gente pensa que salvação é isso, não é mesmo? A gente não pensa, e não tem tanta gente buscando essa bendita salvação como se fosse uma fortuna, uma coisa assim que as pessoas querem ter de qualquer jeito. Só que salvação, olha o que o Emmanuel fala da salvação. Presta atenção no que o Emmanuel fala. Se, por exemplo, você está num barco, o barco vira lá, naufraga, e você se salva, você se salvou para quê? Para que que a gente se salvou daquele barco? Acabou, não vai fazer mais nada, alguém vai lá recolher a gente no helicóptero, já levar direto para o spa, já se salvou, não precisa fazer mais nada, está salvo. Será que é para isso? Óbvio que não, né? É para a gente continuar vivendo. Olha só. Então, no mundo espiritual, nós vamos continuar vivendo. Porque a gente não vai conseguir resolver todas as pendências. Tem muitas pendências para serem resolvidas. E às vezes tinha umas que eram fáceis, que a gente devia ter resolvido e não resolveu, e tinha aquelas que a gente nem sabia que a gente tinha que resolver, porque ela está dentro da gente, lá no fundo da gente, já há muito tempo atrás. E aí a gente percebe, meu Deus, eu tinha que ter resolvido isso também. Vai ficar para a próxima. Então a gente já pensa assim, então salvação é para continuar crescendo, se desenvolvendo, evoluindo. É para isso. Mas se não se salvar, para de evoluir? Claro que não para de evoluir. Mas aí vai ter que passar por cuidar dos médicos, fisioterapia, recuperação, não é? Essas coisas para depois pensar o que que vai fazer, como é que vai continuar. Eu vou reencarnar. Aí tem que colocar um xadrez na mesa, assim, colocar todas as peças do xadrez, para ver onde a gente vai reencarnar, com quem que nós vamos lidar, com quem que não vai lidar.
sabe? As provas que nós vamos ter que passar, as que nós não precisamos passar. Todas essas coisas. Aí, acertamos, tá aqui. Então você vai reencarnar na família tal. É família tal? É, tem que ser na família tal. A gente vai na família tal. E onde que eles moram? Itaquaquecetuba. Meu Deus do céu, Itaquaquecetuba, onde que fica aí? São Paulo. Eu nunca vi falar, conheço eu vi na Paulista, conheço Jardins, Morumbi, Itaquaquecetuba. É, Itaquaquecetuba, então. Aí a gente reencarna em Itaquaquecetuba. Aí arruma um serviço lá em São Paulo. Gostoso. Vai pegar o trem. Ai, uma delícia andar de trem. Nossa, você sempre quis andar de trem. Ai, que alegria que é. Quando eu comecei a vir por... Agora eu vou fazer uma parte. Quando eu comecei a vir aqui para Itaquaquecetuba, uns anos atrás, eu percebi que o trem chegava e ninguém levantava. Oh, meu Deus do céu, ninguém levanta para descer do trem. Aí o trem parava, abria a porta, aí entrava a cavalaria. Só depois as pessoas levantavam e saíam, porque se fosse enfrentar, não conseguia sair. Não era assim? Agora mudou um pouquinho, né? Tá um pouco melhor, não tá? Tá do mesmo jeito? Tá melhor, tá melhor. Eu já vim pra cá, esses dias atrás eu vim na Ana, aí vim aqui, fui sossegado, tranquilo. É fácil, só você deixar a turma entrar. É sossegado, é fácil. Deixa a turma entrar, entrou todo mundo, aí você vai se ajeita lá dentro e entra, não é? Então, nasceu em Itaquá, trabalha em São Paulo, o dia inteiro de pé. Aí pega o trem, 1 hora de viagem. Aí o trem tem um problema no meio da viagem, fica lá 40 minutos esperando ordem para seguir viagem, não é? Ai, graças a Deus nasci em Itaquaquecetuba, eu sou feliz. Sou muito feliz, porque se eu tivesse nascido há 200 anos atrás, eu não teria tanta riqueza que eu tenho hoje. Pensem bem, pensem bem. 200 anos atrás, a gente é mais rico do que qualquer um de nós aqui. É muito mais rico do que o maior nobre que tinha 200 anos atrás. Você já pensou na boca desse povo, como é que era? Se o povo punha perfume para disfarçar algumas coisas, imagine a boca. Não tinha dentista. Aí pegava uma gripe e morria. Morria. Eu acho que esse pessoal da Covid-2 era tudo da Idade Média, porque eles acharam que todo mundo ia morrer com a gripe, não acharam? Meu Deus do céu, morria, não tinha nenhuma química que a gente tem hoje. Hoje você vai na farmácia, lá a farmácia está com o quê? Ah, tô com uma tosse, tô com uma dor de cabeça, tô suando frio. Ele dá um remédio para você 2 dias, depois você já tá bom. O farmacêutico, para ter um médico há 200 anos atrás, imagina só. O médico era experimentava, assim, né? Acho que tem que pôr um bicho grudado no pescoço dele para puxar as energias ruins, aí põe um troço grudado na pessoa. Tinha um sanguessuga, uns negócios assim, né? A gente é muito mais simples. Então, quando você estiver andando com a sua sandália havaiana, no meio de Itaquaquecetuba, não se preocupe, você é muito mais rico do que um nobre de 200 anos atrás. Se você tiver que pegar um trem, imagine, quando a gente andava de quê? De cavalo, quem tinha cavalo? Andava a pé. 32 mil quilômetros andou Paulo de Tarso. Olha só. Se a gente andar 32 mil, tem que ir na revisão, porque tem que trocar o óleo, essas coisas, né? Não é mesmo? Vamos em frente. Estamos falando aqui que tem que parar com bobeira e continuar as coisas certas. Vamos continuar com as coisas certas, não é mesmo? Vamos lá. Então é assim. Nós precisamos ter obra, mas precisamos ter alguma coisa junto, que é a prática da caridade, porque fé sem caridade não funciona. É estéril. Estéril é aquela coisa que não multiplica. Quer ver um exemplo pequenininho? Época do Natal. Pode falar mais um pouquinho de Natal, Sr. Luiz? Só um pouquinho, tá? Um pouquinho, tá? Só um pouquinho. É só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, né? Essa época de Natal, assim, não é? Aí você tá lá na ceia de Natal, tá com a família lá. E aí surge um assunto assim. Não sabia que eu vi o Sr. Luiz lá entregando uma ajuda lá para a casa de caridade, meu Deus. Aí todo mundo fala, ai meu, como é que você fez isso? E todo mundo quer saber.
sabe, vira um germe, aquilo, um fermento, as pessoas querem. Como é que faz para poder ajudar? Pode acontecer isso. Veja só que interessante que é. Então, nós precisamos da caridade para fortalecer a fé. Para isso. Bom, a fé no Espiritismo é o seguinte: o Kardec deixou bem claro. É a fé inabalável, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé da doutrina espírita. Então é assim, reencarnação. A gente pode enfrentar qualquer tempo da humanidade. Tem alguém que já disse que reencarnação é uma bobagem, com exceção de alguma ignorância? Ninguém disse isso. A ciência está tentando provar o contrário, mas, ai, coitada da ciência, ela está tentando provar o contrário, está chegando naquilo que ela não queria provar, não é? Quantos autores americanos, europeus, russos, já concluíram a história indianos? A Índia, acontece um negócio impressionante. A pessoa reencarna, aí tá jovenzinho na casinha dele lá, e fala assim, ó, eu tenho que voltar para minha casa que eu prometi pro meu marido que eu ia reencarnar e ia voltar, ficar morar com ele. Que marido? Aí a mocinha fala, vão atrás dela. Ela vai, vira aqui, entra aqui, assim. Para diante de um portão assim, ela descreve tudo que tem lá dentro do palácio do homem, tudo que tem lá dentro ela descreve. Fala o nome do homem, fala tudo que tem lá dentro. Imagine o nível de reencarnação. A pessoa tem essa lembrança. Mas convenhamos, né? Graças a Deus que a gente não lembra, né? Já pensaram se a gente lembrasse? A gente veio na casa espírita, a gente tá na filinha aqui para tomar um passe, tudo sossegadinho. Aí alguém falasse assim, pode entrar para tomar um passe. Se eu olhasse para ele e falasse, meu Deus do céu, esse homem me matou de faca na outra encarnação. Vou tomar passe com ele não, Deus que me livre. Ainda bem que a gente não lembra. Porque agora ele quer fazer o bem pra gente, mas quanto mal ele pode nos ter feito, não? Não estou dizendo isso do passista de hoje, não, viu, gente? Não levem a mal, estou dizendo de uma forma genérica, tá certo? Ainda bem que a gente não lembra. Época do Natal. Aí nós estamos lá, esperando os familiares. Tá sentadão assim na frente da porta, assim, e vem um lá de longe. Aí você começa a enxergar um negócio nele grandão, assim. Ele tá vindo devagarzinho. Daqui a pouco você vê que ele tá em cima de um cavalo. E tá vindo na sua direção. Meu Deus do céu, mas como é que ele pode estar vindo de cavalo nesse pedacinho? Você começa a lembrar dele, assim, sabe? Aí quando chega perto de você, você lembra que ele sequestrou você. Ficou 25 anos com você, amarrada, não sei aonde. Quem era ele? Seu marido. A misericórdia, eu quero fugir de casa. Vai embora no Natal de casa, já pensou que tragédia. Ainda bem que a gente não lembra, né? Já pensaram se a gente lembrasse? Vai andar no meio de Itaquá com a chinela havaiana, se sentindo o homem mais rico de 200 anos para cá, bem sossegadão, não é? Aí daqui a pouco fala, não quer um espetinho? Mas você olha para ele, sim, se enxerga, assim, tudo uma história por trás dele. Ai, graças a Deus, muito obrigado. Você sai assim meio correndo, daqui a pouco você sai correndo dele, porque pensa, meu Deus do céu, ainda bem que agora ele só ataca os gatos, não ataca mais as pessoas. Quem é que aguenta? Por isso que ele não me chama mais para fazer palestra, vocês já repararam? Faz mais de 10 anos que eu não venho aqui, não chama mais. Bom, a fé tem que ser raciocinada, porque ela nasce do nosso entendimento das leis divinas. Já pensaram se a gente tivesse que acreditar sem poder pensar? Nós temos que pensar a respeito, senão não teria valor. Mas tem muitos irmãos nossos religiosos que aceitam as coisas sem precisar pensar a respeito. Assim, não, Deus vai te abrir a porta, fechar a janela, abrir a geladeira, fechar o fogão. Sabe, você pensa, meu Deus, mas onde é que está Deus? Na infinidade do universo. Ele tem tempo de vir aqui abrir a porta da minha casa, fechar minha geladeira? Misericórdia. Cutucar o meu cachorro porque tem alguém andando na porta de casa. Será que, meu Deus, pensa bem.
Nós temos que fazer nossa parte, só isso. Nos episódios, nos eventos mais importantes, obviamente, tem o comando divino. Claro que tem todo um sistema de hierarquia, óbvio que tem, não é? Mas para as coisas corriqueiras do dia a dia, vou perguntar para Deus que cor que eu vou pintar minha casa. É pensar? Não pode decidir nem a cor que a gente vai pintar nessa casa. Vou perguntar para Deus se eu posso casar com ele. Você encontrou com ele, eu encontrei com ele no forró. E estava só segurando um canequinho, mas ele disse que só nas épocas que ele vai no forró, não faz mais nada, só nessa época que ele faz isso. E aí, Senhor, eu caso com ele. A gente casa porque tem compromisso, né? Aí depois põe a culpa em Deus, fala, mas você não me falou que não era para casar, eu acabei casando. Vamos em frente. Bom, quando a gente pratica a caridade, é uma espécie de expressão de fé, porque a gente sabe, confia, tem certeza que nós precisamos nos ajudar, porque no fundo, olha o que Jesus disse, Pai nosso, se o Pai é de todo mundo, o que nós somos? Não é mesmo? Nós somos irmãos. Só que tem hora que a gente não queria ter um irmão, né? Assim, tá na cadeia. Não, não é meu irmão, não. Tá na política. Deus que me diga, não é meu irmão, não. Nosso irmão. É o nosso irmão. Por isso que nós precisamos ir para a prática do bem e da caridade. Porque somos todos irmãos. Então tem alguém que está fora do eixo. Precisamos pedir a Deus por ele. Ajudá-lo. Mesmo de longe. Olha uma dica que é legal. Ninguém precisa ficar sabendo que a gente está orando por aquela pessoa que está nos incomodando. Ninguém precisa saber. A gente pode fazer isso aqui, na casa da gente, em qualquer lugar. Pode fazer por ele. E ninguém nem fica sabendo que a gente está orando por ele. Sabe? Você está andando na rua sozinho, aí vem uma pessoa na tua direção, ele nem precisa saber que você está orando para ele. Para ajudá-lo, para favorecê-lo. Nem precisa. Bom, Kardec disse com muita clareza, fora da caridade não há salvação. E que salvação é essa? Continuar vivendo, se desenvolvendo, aprendendo, crescendo. Essa é a nossa salvação. Mas tem muita gente que pensa que a salvação é outra coisa, né? Querem salvar as pessoas de qualquer jeito e nem sabe para que quer salvar a pessoa de qualquer jeito. Tem irmãos nossos religiosos que se você não estiver na religião deles, você não está salvo. Vai acontecer o que com a gente? Eu não sei. Deus criou a gente para nada? Será? Um trabalhão lascado? Imagina o trabalho que Deus teve com a gente. Imagina um trabalho. Se os nossos filhos já dão um trabalho, que a gente só dá um enxoval para eles, imagina criar a nossa estrutura, chegar onde estamos. Outro dia um amigo falou assim, sabe que eu não consigo entrar na minha cabeça? 8 bilhões de pessoas, tudo diferente uma da outra. Tem um rosto diferente, o olho diferente, a sobrancelha diferente, a boca diferente, o nariz diferente, a orelha diferente. Pensamento diferente. Só alguns que são igual, aqueles que não têm cabelo. Aí é igual que não tem cabelo. Mas já teve, né? Já teve, né? Mas enfim, sigamos em frente. Bom, e o que é a caridade segundo o Espiritismo? Nós temos dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. Já ouviram falar isso bastante, não é mesmo? Bom, e a caridade moral, ela não se limita, a caridade em si não se limita à esmola, ela é uma caridade muito maior que isso. Aliás, a esmola é a coisa mais fácil que nós podemos fazer. Será que é mesmo? Eu não sei. Uma vez eu consegui 50 real de moeda, de R$ 1. Falei, vou pegar essa moeda para andar, para dar para as pessoas na rua, né? Aí, tipo, punha 3, 4 moedas no bolso. Eu chegava em casa de novo, tava com as 3, 4 moedas, não tinha dado para ninguém. Porque a pessoa pede, não, você não merece não, rapaz, você vai comprar droga, não, você vai beber álcool. A gente fica fazendo isso, não é mesmo? E essa é a mais fácil. Pensa bem. Qual que é a mais difícil? A mais difícil
é de nós nos tolerarmos e suportarmos uns aos outros. Para uns é fácil, porque a gente tem muito amor para essas pessoas. Mas tem alguns que nós precisamos plantar, desenvolver, fazer crescer, construir muito amor em nós. Para a gente ter um pouquinho de benevolência, um pouquinho de indulgência, um pouquinho de perdão com essas pessoas. Como é difícil, meu Deus do céu. E principalmente não julgar, né? O perdão é o julgamento, né? O contrário, né? Julgamento ao contrário é não querer saber. Deixa para lá, né? Não é isso? Bom, o Chico costumava dizer que a caridade é o amor em movimento. Essas são palavras do Chico, não é? Bom, então a verdadeira fé se manifesta naturalmente em atitudes caridosas. Então você está no mercado, dia 24 de dezembro, 14 horas, 13 horas e 50 minutos. De novo falar de Natal, meu Deus do céu. 13 horas e 50 minutos. Aí aparece um barulho lá. Vamos fechar em 10 minutos. Muito bem. Aí você fala, meu Deus do céu, eu ainda preciso comprar as coisas. E as filas estão em todos os corredores. Você não consegue nem olhar as coisas que estão nas prateleiras, assim, sabe? E vai fechar em 10 minutos. Ai, meu Deus do céu. Aí você fica na fila. Tem gente que é mais esperto. Leva a vozinha para ela ir no caixa especial. Ou põe um filho adolescente na fila enquanto você faz as compras, não é? Tem gente que é mais esperto, não é? Tem gente que faz até melhor. Sabe o que ele faz? Leva a vozinha para parar na vaga especial, que é em frente à porta do mercado. Mas ninguém pode falar nada, porque a vozinha desceu, né? O que você vai comprar? Não vou comprar nada, só vou acompanhar ele. Muito bem. E aí chega a nossa vez. Vai chegar a nossa vez. E aí? Como que nós estamos? Tranquilos, confiantes, em paz? Então, era para ter fechado às 2, mas já são 15h30. O caixa tá assim, exultante de alegria, porque ele fala, hoje é dia 24, tô feliz. Pode fechar o mercado meia-noite, que eu não me incomodo. E ele vai pegando suas coisas assim, e com muito amor, jogando. E aí, como que você tá? Tá tranquilo? Tá tudo bem? É Natal. É Natal. Olha só. Muito bom. Vamos lá. Olha o que Jesus deixou claro pra gente, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não é isso? Bom, nós precisamos ter a intenção da caridade. Isso nos ilumina, quando a gente tem a intenção dele. Não pode ser uma coisa por osmose, sabe assim, por osmose. Sei lá, por osmose é assim, tem um potinho lá no caixa do supermercado. Não terminei o assunto do supermercado ainda, espero que ainda vai ter mais desdobramento. Tem um potinho ali para você fazer uma doação, né? Uma doação para caridade. Aí a pessoa da frente coloca uma moeda, depois o outro coloca uma moeda, aí você fala assim, não vou passar vergonha, né? Aí você põe uma moeda também. Isso é caridade por osmose. É válida também, mas a gente vai meio no embalo, não é? Mas a caridade é a intenção, sabe? A intenção. Sabe o óbolo da viúva? Então é a intenção. Aí você tem lá R$ 43, que é o troco no caixa do mercado que você fez as compras. Aí você vê aquele pote e fala assim, nossa, todo mundo só põe moeda, né? E aí, é Natal. Aí você pensa, R$ 43. O que vocês acham? Hum? Não? Não vão ajudar? Não? Aí a gente olha na bolsa e fala assim, tem uma moeda de 5 centavos aqui. Mas tanta gente ajudou, não é? Acho que não vai ter problema. Afinal, vou oferecer o óvulo da viúva, mas você nem é viúvo.
Mas enfim, não é? Caridade tem a intenção. Então, de repente, você encontra alguém que você sente no coração que ela pessoa precisa de alguma coisa, aí você se favorece ali com. Por favor. Favorece ali com alguma coisinha que você pode, um salgadinho, uma coisinha ou outra, um docinho, uma coisa assim, um agrado. Isso é caridade espontânea, sabe? Caridade espontânea. Você está andando na rua, você vê uma pedra no meio da calçada. Meu Deus do céu, vamos tropeçar nessa pedra. Você empurra a pedra de lado, a caridade espontânea, olha. Você vai atravessar a rua, você vê uma casca de manga bem no meio da rua. Fala, misericórdia, se alguém for atravessar essa rua, escorregar nessa manga, meu Deus. Aí você vai lá e recolhe aquela manga, tira do caminho. Olha, caridade espontânea. Em casa, no Natal. Chegou o Natal. Aí vem aquele camarada que fala mal do seu time. Fala assim, você vai continuar com 1951, não é? Porque não deu certo, né? Caridade espontânea. Fala, futebol é pra gente se alegrar, é uma diversão. Caridade espontânea, né? Você vê que às vezes lá dentro você tá com vontade de dar uma resposta para ele, né? Mas lá dentro você se controla, assim, sabe? Assim. Ah, tá. Mas e o seu? Chegou perto do final do jogo, né? E no final do campeonato, não chegou nem perto, você tá falando o quê? Não é? Mas você fala assim, isso é para se divertir, não tem problema. Segundo lugar, sabe? É a mesma coisa de. Como é que é? A mesma coisa de quê? Segundo lugar, é a mesma coisa de quê? De penúltimo. Mas tudo bem, eu aceito, não é? Caridade espontânea. Bom, quando a gente consegue unir as duas coisas, que a gente faz com certeza de que aquilo é importante, é necessário e a gente pode fazer, a gente transforma a gente mesmo, porque a gente começa a observar situações que a gente pode ajudar. Então, às vezes, você chega em casa e vê uma louçona, uma pia cheia de louça, fala, nossa, mas ninguém lavou a louça, tem 6 pessoas nessa casa. Aí sabe o que você faz? Você sabia que quando a gente olha o problema, é nós que temos que resolver? Sabiam disso? Lá em casa, sabe o que eu faço agora? Eu entro pela sala. Quando vê a luz. Eu não vi, não é? Não tenho, não preciso resolver o problema, não é mesmo? Não preciso, veja. Bom, a fé nos ajuda, nos sustenta, a caridade nos eleva. Ajudemos-nos, elevemos-nos. É isso que nós precisamos. Fazer devagarzinho, brilhar a nossa luz, porque nós temos tanto para oferecer. Tanto, tanto, tanto. Nós somos luzes. E essas luzes não é de uma forma figurada, mas luzes no sentido de ações positivas. Nós temos potencial para isso. Muito potencial, mas a gente se esconde na preguiça, nas coisas, sabe? A gente fica, se faz de vítima. Meu Deus do céu, eu só tenho uma chinela havaiana para passear no centro de Itaquaquecetuba. Sabe o que a gente vai lembrar? O quê? Que a gente é mais rico do que um nobre de 200 anos atrás. Sabiam disso? Mas um mendigo é mais rico que esse nobre, sabiam? Nós temos penicilina, nós temos antibacterianos, nós temos tudo isso. As pessoas morriam e a gente não morre mais por causa disso. Olha como nós somos ricos. O Sr. Luiz falou que eu tenho que encerrar.